versículo 16 em diante, eu vou usar a versão da NAA. Lucas 4, a partir do verso 16, acompanhe comigo na tela. Diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre a qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Feche seus olhos com uma rápida oração. Louvado seja o teu nome, Jesus, por tua presença nesse lugar, pelo poder da tua palavra. Queremos, Senhor, que essa palavra quebre toda a cadeia, quebre todo o grilhão. Senhor, liberte todas as prisões hoje à noite aqui. Senhor, toda a mente cativa e oprimida seja liberta hoje pelo sangue de Jesus. Amém. Amados, essa porção do texto está relatando a primeira rejeição de Jesus em Nazaré. Terão outras após essa, mas essa foi a primeira rejeição que Jesus sofreu logo no início do seu ministério. Mas perceba que no texto está falando que foi aonde ele foi criado, aonde ele cresceu. Então, na sua terra, logo de cara, o que ele recebe é uma rejeição. Mas, buscando entender o que está acontecendo aqui, é o seguinte: Jesus, ele vai para a sinagoga, como é de costume. Aí você vai lembrar que quando ele tinha 12 anos, ele se perde dos pais. E aonde é que os pais encontram ele? Exatamente, não era essa mesma aqui, mas era uma sinagoga. Então Jesus já frequentava a sinagoga, mesmo sendo jovem. Som. Voltou? Aí. Então Jesus frequentava a sinagoga como era de costume. Era um ambiente que ele ia sempre. E aí então, nesse belo dia, como era costume, ele foi para a sinagoga e ele foi a pessoa escolhida para ler uma porção do texto. Como é que funcionava lá na época que Jesus estava na sinagoga, como era, né, em toda a história, como é que funcionava? Tinha um certo ritual, tinha uma forma, tinha uma liturgia que era seguida. Então,
o assistente ou o dirigente, ele pegava o texto das Escrituras e dava para uma pessoa, mas não era qualquer pessoa, tinha que ser alguém referendado, alguém que tivesse condições de fazer a leitura. E naquele dia, Jesus foi escolhido para fazer a leitura. Então, a pessoa que fazia a leitura do texto, ela também fazia um discurso após a leitura. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, dão a ele o livro, dão a ele o pergaminho, ele abre, e abre exatamente no profeta Isaías. E cai exatamente lá naqueles capítulos 61 e 58 também, de Isaías. E ele abre o texto, então ele lê o texto. Quando ele lê o texto, ele fala: acabou de se cumprir o que vocês acabaram de ouvir. E é interessante que a multidão, ela fica, a multidão não, o público ali presente fica encantado com a forma de como Jesus fala, fica encantado com o que acabaram de ouvir, e eles ficam maravilhados, e assim, um deles fala: mas não é esse o filho do José, do carpinteiro? Como é que ele fala assim com tanta graça? Como ele fala assim com tanta pureza e tanta verdade? Chama a atenção, o povo fica maravilhado com o que está ouvindo de Jesus. Então aí você entendeu o contexto desse episódio, certo? Tranquilo até aí? De boa? Podemos... Eita glória! Cheguei a me assustar aqui. Mas continuando. Então você entendeu o contexto no qual acontece esse episódio. E Jesus, ele termina de ler, e aí então ele se sente e ele começa o discurso dele. E aí as pessoas: poxa, mas não é esse o filho de José? E aí no verso 23, diz assim, ó: então Jesus disse: sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio médico, cure-se a si mesmo, dirão: tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também na sua terra. E Jesus vai falando, e aí ele vai citar Elias, ele vai citar Eliseu. E quando ele faz essa citação das Escrituras, quando ele faz a citação de duas histórias muito conhecidas, que foi a cura daquele general, né, sírio, Naamã, que ele procura. Então, você vai lembrar daquele rapaz que é mandado mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. É esse Naamã aqui que está citando. E a viúva de Sarepta, que ela tinha só 2 gravetinhos, ela ia fazer um pãozinho para ela, e o filho iria morrer. Então, são essas duas histórias. E Jesus, então, ele cita histórias conhecidas daquele público. Histórias conhecidas daquele público. E quando eles ouvem, então, o discurso de Jesus, toda aquela admiração, toda aquela empolgação positiva, vira em ira, vira em raiva. Aquilo que Jesus acabou de discursar não despertou neles o interesse pela pessoa de Jesus. Pelo contrário, despertou raiva. Despertou raiva. Eles ouvindo a Escritura, eles sentem raiva de Jesus, a ponto de querer matá-lo. Levam ele, então, para a beira do precipício ali, para jogar ele lá de cima, e ele se desvia, ele cai fora. Mas olha só, como sai de um extremo ao outro rapidinho. Um povo que admirava, agora é o povo que mata, que quer matar. Parece torcida de algum time aí, né? O time está ganhando, o melhor time do mundo, o time está perdendo, tem que mandar embora o treinador, tem que mandar embora o goleiro, tem que mandar embora um monte de coisa. Esse povo é aqui. Enquanto Jesus está fazendo um discurso que não ataca eles, está lindo, maravilhoso, está ótimo. Mas no momento que Jesus confronta eles, meu amigo, sai de baixo que lá vem pedrada. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí, então, quando a gente lê esse episódio, a gente entende o que João escreve lá no primeiro capítulo. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. A prova disso é esse episódio. Jesus veio para o que era seu, veio para o seu povo, mas os seus
não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. E continuando, então, todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantaram-se, expulsaram Jesus não só da sinagoga, mas da cidade. Não foi apenas do ambiente, foi da cidade. Eles queriam matar Jesus. E todos, não foi um ou dois, não foi metade do público, não, foi toda a congregação se revoltou contra Jesus. E, amados, e é nesse ponto aí que eu quero trabalhar com você nessa noite, que eu quero compartilhar com você, que eu quero ministrar a você nessa noite. É sobre o que acontece quando, de fato, nós somos confrontados com a verdade de Jesus, com a verdade da pessoa de Jesus. E eu coloquei aqui alguns pontos que eu quero falar com você. A verdade que é a pessoa de Jesus revela a verdade de quem é eu e você. Quem somos nós? Revela a verdade que habita o meu e o seu coração. Quando nós estamos diante da verdade da pessoa de Jesus, a verdade de quem nós somos, nós não conseguimos esconder. Nós não conseguimos camuflar. Ela vai aparecer. Ela vai aparecer. E é justamente isso que acontece com esse povo naquele sábado pela manhã, naquela sinagoga. Quando Jesus fala quem ele é, quando Jesus fala as Escrituras, olha, hoje está se cumprindo, e então ele cita aquelas histórias conhecidas, o que vem é o que já estava no coração. Eles não foram tomados de ira, de raiva, eles só botaram para fora o que de fato já estava dentro deles. Às vezes, quando nós pecamos, quando nós estouramos, explodimos, falamos um palavrão, xingamos, brigamos com a esposa, com os filhos, a gente coloca assim, mas ela me provocou, ele me provocou. Mentira! Toda essa maldade já estava dentro do coração. Só precisava um escape. Só precisava estourar a válvula e aí jorra para fora. Explode para fora. Quando eu estava fazendo esse esboço, eu lembrei de uma experiência muito nojenta. E eu vou compartilhar contigo isso aqui, porque é para você ver a podridão, uma comparação com o pecado. Vocês sabem que eu crio cachorros, né? Eu tenho 3 lá. E esses dias, tem já uns 6 meses, mais ou menos, 2 deles brigaram. E aí, um deles deu um corte embaixo da orelha, assim, deu um buracão. E aí eu passei, como eu já tinha alguns medicamentos lá, passei a medicação, e nada daquela cicatriz, nada daquele buraco fechar, velho. Falei, poxa, que estranho. Essa pomada sempre funciona, sempre dá certo. E não estava resolvendo. Aí um belo dia, assim, eu vou olhar, de verdade, eu vou olhar o que está acontecendo. Quando eu peguei o cachorro, eu levantei, ele é um Shar-Pei, né? É bem pelancudo. Quando eu levantei as dobras dele, assim, a dobra da pele, rapaz, era tanto bicho que tinha. Era tanto bicho que tinha lá dentro. E aí eu liguei para cima e falei, quando sair do trabalho, passa na Confinar, compra um remédio assim, assim e tal, um mata-bicheira, daquele spray azul, tu traz para casa que eu vou precisar usar aqui. Meu amigo, quando eu apliquei aquele remédio, começou a saltar tanto bicho daquele cachorro. Nossa Senhora! Eu lembrei. Mas, amados, e aí eu tive que ajudar ele. Eu peguei uma pinça e eu comecei a tirar os bichos. Eu sou quase um veterinário. E eu amo criar cachorro. Nossa, eu me delicio cuidando desses bichinhos. E aí eu fui limpando aquela ferida, tirando toda aquela podridão. E o cachorro sarou, tá recuperado, tá lá lindão, gordão, coisa mais fofa. Mas, amados, é exatamente isso. Quando a verdade chega, quando você abre o negócio, você vê o que está dentro. Quando você abre, você acha que está lindo, você acha que está tudo maravilhoso, mas basta você abrir um pouquinho ali, você vê a fenda, só tem podridão dentro. Assim
era o coração daquelas pessoas naquela sinagoga. Bastou um confronto com a verdade, apareceu o que estava dentro. Então a verdade que revela, a verdade de Cristo revela o que há no coração de cada um de nós. Jesus, ele não veio ao mundo para aprovar bons comportamentos. Jesus não veio ao mundo para aprovar bons comportamentos. Ele não veio validar boas condutas. Tem pessoas que baseiam toda a sua fé na sua moral, na sua ética, e baseiam a sua fé naquilo que ela é, naquilo que ela faz, naquilo que ela pode fazer. Ignora a obra da cruz. Não, eu sou bom porque eu sou bom. Não, eu faço porque eu sou o cara. Não remete nada a Cristo, tudo é por Ele, tudo é através dEle. Em Lucas capítulo 3, João, ele confronta aqueles judeus que estavam buscando o arrependimento, e ele até é grosso com aqueles homens, com aquela multidão, fala assim, Jesus, João dizia às multidões, Lucas capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Olha só o verso 8, produzam frutos dignos de arrependimento. Olha só, ele continua, e não comecem a dizer, uns aos outros, nós temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. Então eles não estavam sendo batizados porque eram filhos de Abraão, mas sim porque estavam se arrependendo dos pecados. Entenda isso. João falou, olha, não venham para cá pensando que só porque vocês têm aí o sobrenome hebraico, é que eu vou batizar vocês, não. Primeiro produzam frutos dignos de arrependimento. E continuando, tem uma parábola em Lucas 18, versículo 9 em diante. Eu vou ler a partir do verso 10. Não, a partir do verso 9 mesmo, pode ser. Lucas 18, verso 9, diz assim, Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Existem pessoas que se baseiam na sua moral. Eu estou evangelizando um rapaz já há algum tempo, e recentemente ele está precisando ele está passando por um processo de enfermidade, e aí ele está buscando um milagre, pedindo que Deus cure ele. E aí ele chegou para mim, tem o quê? Uns 10 dias mais ou menos, falou, Lucas, é o seguinte, eu estou fazendo tudo certo, não estou errando em nada, eu oro, eu leio a Bíblia, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu estou percebendo que o pai não está querendo fazer a parte dele. Aí eu respirei fundo, para não deixar meu lado colérico aparecer. Estou sendo um colérico tratado, viu, Mayara? Estou sendo um colérico bem tratado. Respirei fundo e falei, ô irmão, é o seguinte, eu vou ignorar toda a sua mensagem, porque tenho certeza que você não está bem. Nesse tom de voz mesmo. Assim, você não está bem, então eu vou ignorar tudo que você escreveu, tá bom? Porque hoje o seu dia não é um dia bom. Porque para você falar um negócio desse, muito provavelmente você está num dia hoje, pé na jaca, né? E aí deixei ele ali naquele molho, não falei mais nada, e ele mandando mensagem. No outro dia, mandei um devocional para ele, tudo para ele. Pastor Lucas, eu compreendi. Eu estava errado. É verdade o que você falou.
Eu não posso exigir de Deus essas coisas. Ele faz no tempo dele como ele quer. E é exatamente isso. A cura está nele. E aí eu comecei a falar da minha história, que muitos aqui conhecem a minha história. Às vezes Deus não vai fazer um milagre. Deus não vai fazer um milagre. Mas vai passar contigo no vale, pô. Vai passar. Quantos aqui, já enfrentaram enfermidade? Deus não livrou a mim, a Ana, de passar por cirurgia da tireoide do câncer. Não livrou, mas esteve presente. Em todo o tempo. Filipão ali, o baixista aqui. Eu vou ficar na reserva agora. Vocês viram hoje, né? Eu sou baixista reserva. O titular agora virou ele. Filipão, obrigado, Felipe, por tua parceria. Viu? Deus não fez um milagre da cura, mas esteve conosco em todo o tempo, em todo o processo. E às vezes as pessoas elas querem um milagre, mas não querem a presença de Jesus. Elas querem ser curadas de forma instantânea, de forma imediata, mas não querem a companhia de Jesus. Não querem uma vida com Jesus. Continuando, Jesus, ele veio justamente para destruir a obra das trevas. Ele veio para destruir a obra do diabo. Essa é a verdade. Há uma grande oposição quando Jesus chega para transformar vidas. Ele veio para libertar os cativos, ele veio para dar vista aos cegos. E muitas vezes esses que estão presos, esses que estão cativos, eles preferem a segurança da prisão do que o risco da libertação. É mais fácil eu ficar protegido pela couraça da religião, aonde ninguém me toca. É mais fácil eu me apoiar nas programações, nos eventos, do que de fato tomar um café com o meu discipulador, do que de fato frequentar a casa do meu pastor. Muitos preferem ficar presos, porque ali sabe, não, eu sei que eu apanho só 3 vezes por semana. Então, de 7 dias, 4 é de folga. É para me recuperar. Mas Jesus veio para libertar. Jesus veio para livrar da prisão. E veio para desfazer a obra das trevas. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para libertar. Jesus veio para curar. Jesus veio para dar vida. E aqui eu quero trazer um parênteses. Não é apenas libertação do pecado, mas quantas pessoas vivem em prisões emocionais, carregam dores, carregam mágoas, carregam feridas, carregam culpa. Carregam culpa. Jesus veio para tirar essa culpa. Jesus veio para tirar essa dor. Jesus veio para curar essa mágoa. Jesus veio para tirar dessa prisão emocional. Porque muitas delas, é verdade, são consequências de escolhas que nós fizemos de forma errada. Muitas vezes as dores que temos, os traumas que temos, são consequências de escolhas que fizemos. E o diabo sabe disso. E ele usa isso para prender pessoas. E Jesus veio para quebrar essas cadeias. Nós damos curso de noivos, vocês sabem disso. E quantos casais já sentaram lá conosco, compartilhando. Casais que estão vindo de um casamento e estão casando de novo e vêm ali cheio de feridas, cheio de traumas. Não, porque aconteceu aquilo comigo, agora não vai acontecer isso, porque eu não vou permitir que isso aconteça, porque agora vai ser diferente. Traz toda aquela carga negativa da relação passada para tentar prevenir-se na relação presente. Isso é uma prisão. Usar o passado como parâmetro para viver o presente e definir o futuro. Jesus veio para quebrar isso na minha vida e na sua vida.
Jesus veio para os doentes e pecadores. Eu já estou finalizando. Enquanto aquela multidão de judeus que estavam na sinagoga, o povo de Israel estava preocupado, achando que o maior problema de Israel era o Império Romano, achando que o maior problema que eles tinham era o Império Romano. Jesus chegou para mostrar que não era verdade, que o maior problema se chamava pecado. Jesus veio para curar aquela nação, curar aquele povo, mas eles não entenderam isso, porque achavam que a opressão romana era muito maior do que a opressão do coração. E Jesus veio para arrancar isso, Jesus veio para aniquilar com isso, mas eles não compreenderam. E muitas pessoas, geralmente religiosos e políticos, eles ficam buscando soluções coletivas para resolver problemas individuais. Ficam procurando soluções em grupo para uma coisa que só se resolve no pessoal, que se chama arrependimento. Então coloca lá programação, congresso, bota um monte de coisa para ver se a multidão se arrepende, para ver se a multidão muda, para ver se o povo para de fazer. Mas a verdade é que cada indivíduo precisa ter um encontro com Jesus. Cada indivíduo precisa encontrar-se com essa verdade chamada Jesus Cristo. E todos nós, queridos, um dia ou outro, teremos um encontro com essa verdade. Todos nós, ou já encontramos essa verdade, ou a encontraremos. Amados, eu vou contar uma história minha, para ir finalizando. Isso aconteceu no ano de 2008, quando eu ainda morava em Panambi. Eu era líder de jovens naquela cidade, naquela comunidade. Eu servia a Deus, tinha acabado de sair do seminário, estava focado no ministério, estava fazendo... A minha vida era o reino de Deus, era a igreja. A célula, nós começamos com 12 jovens, nós finalizamos o ano de 2008 com 42. Foi um negócio, um crescimento surreal que estava acontecendo naquela época, com aquela juventude. E eu evangelizando, até pedra eu parava para evangelizar. E era impressionante. A gente inventava a noite da pipoca. E ia convidado e se convertia, aceitava Jesus. Era um negócio lindo que acontecia naquela época. E aí, amados, eu nessa ânsia de evangelizar, nessa ânsia de ganhar pessoas, eu não tinha distinção. Quem ouvia, eu falava de Jesus. E numa dessas, eu evangelizando, eu ganhei um menino para Jesus, e o menino foi e trouxe a irmã. Tu já sabe, né? Não preciso entrar em detalhes. Trouxe a irmã feia pra caramba. E eu, todo evangelista, fui evangelizar. Era o meu papel evangelizar. Só que nesse ato de evangelizar, negão, solteiro, vendo todos os discípulos casando, e ele ficando para trás, eu me apaixonei. Me entreguei a um amor. Me entreguei a uma paixão. Foi isso que aconteceu. E eu, olha só a minha artimanha, como eu era sabido. Esses livros que vocês leem aí, diga aí. Uma vida com propósito, seu destino é a cruz, Jesus Cristo é Senhor, por Evangelho Simples, mais um, o discípulo. Esses livros todos, eu esperto, evangelizando. Minha filha, leia logo esses livros aqui, para você ser logo batizada. E aí tu já sabe, né? Tá vendo? E eu contando certo que eu estava certo. Eu estou fazendo tudo que todo mundo faz aqui. Eu estou evangelizando, estou dando os livros, a menina tá comendo o livro, pronto. É o que eu precisava. Um belo dia, eu fui levar essa menina para casa, e aí eu não tinha carro na época, voltando a pé. O nosso pastor lá da época era o pastor Eliel, que alguns antigos vão lembrar.
eu voltando para casa de madrugada. Aí, quando eu estou indo assim, tem um carro assim, vindo na minha direção. E aí, quando eu só vi aquela buzininha, pip, pip, quando eu olhei, era o pastor. Aí já arrepiou aqui, né? Aí já recebi um SMS na época, não tinha WhatsApp. Lucas, amanhã na oração eu quero conversar com você. Rapaz, eu não dormi. Porque eu fiquei pensando qual discurso eu iria dar. E assim foi. No outro dia de manhã, quem lembra Eliel, ele gostava de sentar e cruzava a perna assim, bem cruzadinha assim, né? Era engraçado. E aí a gente participou da oração e depois tomamos café. E aí ele puxou uma cadeira para mim e para ele, e ele sentou na minha frente, cruzou a perna, comendo um docinho, acho que era um pudim. E ele falou assim, Lucas, me fale de você. Aí eu, pastor, a célula está maravilhosa, está tudo lindo, está tudo fluindo, muitos jovens se convertendo. Não, fale de você. Não, pastor, veja bem, o ministério está todo vapor. Lucas, fale de você. Ô, pastor, assim, ó, eu estou evangelizando a menina, ela já se converteu, ela está lendo todos os livros que o senhor mandou o novo discípulo ler, ela está comendo livro, é uma mulher de Deus, é maravilhosa, é uma santa. Aí ele parou de comer assim, botou o pratinho do lado e falou assim, você não vê que o pecado está cegando você? Você não está vendo que o pecado já enredou o seu coração e está levando você para o buraco? Você não está vendo isso não, é? Rapaz, quando ele falou aquilo, eu senti como fisicamente tivesse caindo escamas dos meus olhos. E eu pude ver a desgraça na qual eu estava me metendo. E aí ele falou assim, você vai hoje terminar esse namoro com essa menina, você vai lá na casa dela pedir perdão a ela, porque quem errou foi você, não foi ela, e você vai orar para ela não se desviar, porque se ela se desviar, a culpa é sua. Se ela se perder, foi você que mandou ela para o inferno. E Deus vai querer de você o sangue dela. Rapaz, a pessoa que mais orei na vida até hoje foi ela. Para não se converter. Graças a Deus está convertido, está servindo a Deus lá em Panambi. Mas, rapaz, o medo bateu, viu? Mas, tirando essa questão do medo, foi o confronto que eu tive. Porque ali, ó, naquelas palavras do Eliel, naquele confronto com a verdade, eu descobri o que havia de podre dentro de mim. Lembra da ferida do cachorro que eu falei? Assim estava eu, podre por dentro, servindo a Deus, liderando célula, ganhando jovens, mas cheio de pecado por dentro. Todo podre por dentro. Tudo aquilo era só uma capa. Tudo aquilo era só um personagem. Não era nada real. Tudo que eu fazia em nome de Jesus era tudo automático. Era tudo aprendido no seminário. Era tudo palavra gravada, não era nada de vida. E aquele confronto com a verdade mostrou a verdade que havia dentro de mim e o que precisava ser mudado dentro de mim. E eu falo sempre que aquele dia Jesus me salvou. Aquele dia a graça me alcançou. Aquele dia eu compreendi o que era a obra da cruz. Foi difícil terminar o namoro? Foi difícil. Fui na casa da menina, chorando, pedi perdão a ela, a mãe dela. Entrei em disciplina, passei um tempão de disciplina, sendo tratado. Toda semana eu tinha que estar tomando café com Eliel para abrir o coração. Ele me passou vários livros para ler. E aí descobri vários outros problemas que eu tinha. Um deles aqui era a pornografia, que eu achava que era normal e não era. Era vício, era pecado, precisei de libertação. Mas eu não sabia, porque eu achava que estava certo. E esse encontro com a verdade me libertou. Eu quero convidar já a banda para ir subindo, para fazer um fundo musical. Amados, Jesus está aqui hoje para revelar o que há de verdade no seu coração. Para revelar o que de fato tem dentro de você. Assim como naquela sinagoga, estava todo mundo lindo, cheirosinho, achando que estava tudo perfeito. Bastou um confronto com a verdade e mostrou que estava todo mundo mal.
mostrou que todo mundo precisava tirar para fora. Mas eu não estou chamando você aqui para botar para fora a sua raiva, não. Eu estou chamando você para que você se permita estar diante da verdade chamada Jesus. Para que Ele mostre a você o que de fato você precisa mudar. Para que Ele revele a você do que você precisa de fato se arrepender. Nós precisamos estar expostos diante dessa verdade para que de fato sejamos livres. Porque enquanto essa verdade for apenas uma ideia, for apenas um desejo, não haverá transformação. Enquanto essa verdade for externa a você, você nunca será internamente transformado. Essa verdade precisa entrar no seu coração. Eu quero convidar você a se colocar em pé. E eu quero orar contigo nesse momento. Você que hoje quer ter um encontro com essa verdade. Fala, Senhor, eu preciso abrir meu coração para Ti. Eu preciso, Senhor, botar para fora o que está me prendendo. Eu preciso botar para fora o que está oprimindo o meu coração. Porque a Tua palavra fala assim que você veio dar liberdade ao oprimido. Senhor, eu me sinto cego e a Tua palavra diz que Tu veio dar vista aos cegos. Senhor, eu me sinto cativo dos meus sentimentos e nas minhas emoções, e a Tua palavra diz que você veio pôr em liberdade o cativo. Senhor, eu quero experimentar essa verdade, eu quero experimentar essa libertação, custe o que custar. Eu quero convidar você a vir à frente para orar comigo. Não tenha vergonha, não tenha medo. Eu expus a minha vida para você aqui agora. E eu expus porque um dia eu encontrei essa verdade que me salvou, essa verdade que transformou a minha vida. E é por causa desse encontro com essa verdade é que hoje eu sou quem eu sou. E eu posso ter o que eu tenho porque foi essa graça que me alcançou. Nada do que eu tenho é fruto do que eu posso fazer. Tudo é fruto do amor de Deus pela minha vida. E o Senhor quer alcançar você hoje. O Senhor quer mudar a sua vida hoje. Jesus quer que você olhe para você mesmo e você não sinta vergonha de quem você é.